Olá, caros amigos, caras amigas, sejam bem-vindos a este momento da explanação do Evangelho no Lar, no formato online. Ficamos muito felizes por estar nos assistindo nesse momento, porque isso é um significado de que paramos um momento na nossa vida, nas nossas atividades cotidianas, para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Ficamos muito felizes com a presença de todos que estão nos assistindo agora e que possamos, durante esses breves instantes, ser instantes a qual consigamos, então, gerar conhecimento, harmonia, paz para a nossa vida, para conseguirmos seguir a nossa trajetória evolutiva, reencarnatória, de uma forma cada vez mais assertiva. Caros amigos e irmãs, vou convidar todos para iniciarmos, então, com uma prece. Pedimos a todos, na medida do possível, para cerrarmos os nossos olhos físicos e, junto conosco, pelo pensamento, conversarmos com nosso Pai Deus. Muita luz e muita paz em nossos corações, elevando nosso pensamento a nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade e justiça. Agradecemos a oportunidade que Tu nos ofereces, Pai, da vida. A oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estarmos nos relacionando com os nossos familiares, nossos amigos, nos relacionando com aqueles que são mais próximos, aqueles que são mais distantes. Agradecemos, Pai, pelos recursos que Tu nos ofereces, necessários. Os recursos físicos, materiais. Mas principalmente, Pai, pelos recursos espirituais. Pelo apoio incondicional do nosso anjo guardião, Espírito protetor, através dos bons pensamentos, das boas inspirações, do amparo espiritual, para que possamos nos manter firmes, confiantes nos nossos objetivos. Graças Te damos por tudo e pedimos então licença para iniciarmos o trabalho da explanação do Evangelho no dia de hoje. Que assim seja. Hoje então estaremos fazendo as nossas reflexões em cima do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 5, especificamente nós falaremos brevemente sobre o item 21, que é intitulado Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então nós faremos uma breve leitura, não na integralidade do texto, porque o texto é relativamente longo, mas depois nós fazemos uma reflexão e depois convidamos a todos para lerem esse texto na sua integralidade. De antemão, esse texto ele está dentro dos itens intitulados Instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele foi trazido por Sanson, que é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863, que começa dizendo assim para nós: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem,
muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos nossos mundos se aplique, por mero capricho, a vos afligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão generadora. E os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. E o texto ele continua, ainda nós temos nessa continuidade mais 4 parágrafos, mas nós vamos encerrar aqui a leitura para que consigamos já, a partir dessas breves palavras que lemos aqui, fazermos algumas reflexões acerca desse item que é tão importante para nós. Quem de nós já não viveu uma situação semelhante a essa? Ou no nosso seio familiar, de ter uma criança ou um ente mais novo, uma pessoa mais nova, que desencarna e nós falamos, desencarnou precocemente, desencarnou muito cedo, ou desencarnou antes da hora. Ou quem de nós não conhece alguém que já viveu essa situação, ou está vivendo essa situação? E por vezes a gente tem esse pensamento mesmo. Desencarnou tão cedo. Muitas reflexões nós podemos fazer acerca disso. A primeira delas, nós vamos conversar, que é sobre a relatividade do cedo e tarde. Vamos começar por aí. O que é cedo e o que é tarde? Ou o que é mais tarde? Pensando num ser imortal. Pensando na eternidade da vida, na imortalidade dos nossos seres, nós enquanto espíritos. A reencarnação, antes de mais nada, a reencarnação ela é uma oportunidade que todos nós, espíritos, recebemos para que aqui consigamos, então, nos aperfeiçoar. Para que consigamos aqui aprender coisas novas, modificar hábitos. Hábitos que em outras reencarnações não foram hábitos que nos tornaram felizes, às vezes geraram alguns prejuízos. E nós, então, nos propomos, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, a reencarnar para que possamos nos despojar daquelas coisas que nos deixavam infelizes e nos tornar mais sublimes, mais felizes, nos tornarmos seres melhores. Então, o processo reencarnatório, ele tem, então, alguns objetivos. Ele é composto de alguns elementos e, dentre esses elementos, ele é composto também de tempo. O tempo de um período reencarnatório ele não é igual para todos nós. Muitos de nós precisamos de um tempo maior, outros precisam de um tempo menor. Para que nesse período, independente se é um período maior ou menor, para que nós consigamos, nesse período, captar, aprender alguma coisa relacionada naquele contexto ao qual nós estaremos vivendo durante aquele tempo. Nós aprendemos, nós, aquele ser que estaremos vivendo aquilo ali diretamente, ou aqueles também, na verdade, ou aqueles também que estão convivendo conosco, seja um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um vô, uma tia. O aprendizado, ele é um aprendizado coletivo também. Ele é um aprendizado principalmente e primariamente individual, mas ele também é um aprendizado coletivo. Nós, então, quando nos deparamos com uma situação semelhante a essa, ou uma situação como essa, a pergunta que nós devemos, por vezes, fazer
é: o que eu preciso aprender com essa situação? Ao invés de muitas vezes a gente perguntar assim: Deus, cadê a tua justiça? Deus, por que aconteceu isso? Porque se nós fazermos perguntas como essas, que nem nós falamos agora, Deus, por que isso aconteceu? Nós estaremos, antes de mais nada, não acreditando na inteligência suprema de Deus, desconfiando da sua justiça. E Deus, nós sabemos, é perfeito, assim como as suas leis. Então, se aquele fato está acontecendo, ele é um fato que está acontecendo porque a providência divina entende que é um fato importante e necessário para que ocorra. Então, nós devemos mudar o viés e o nosso foco de observação para nós. O que eu posso aprender com essa situação? O que essa situação instiga em mim para que eu me desenvolva? Desenvolver a perseverança, a paciência, a resignação, a fé, o trabalho, a boa vontade. São elementos e virtudes que nos auxiliam a nos tornar melhores. São elementos e virtudes que nos auxiliam para que nós consigamos viver situações que nem essas de uma forma mais feliz e mais sublime. A perda de qualquer ente, seja em qualquer idade, a perda de qualquer ente querido, do nosso círculo de conhecimento, familiar, amigos, sempre nos abala, sempre gera uma comoção, sempre gera uma mudança, uma falta, um sentimento de saudade. Mas nós devemos lembrar que todos nós viveremos isso, estamos vivendo e já vivemos em outros momentos. E não por isso nós deixamos de continuar vivendo felizes, porque tudo na vida é transitório. Hoje, talvez algum fato que esteja acontecendo seja um fato triste. Mas cabe a nós transformar esse fato triste em um fato melhor e feliz. Nos desenvolvermos para nos tornarmos mais sublimes. É isso que o item está falando para nós. Que nós possamos entender que a verdadeira vida não é a vida material. A vida permanente é a vida espiritual. E que no momento desse período transitório, nós possamos nos encontrar na vida espiritual felizes e sublimes. Graças te damos, Pai, pela oportunidade. Encerrando o nosso trabalho de explanação do Evangelho nesse dia, agradecemos, Pai, por tudo e pedimos, Pai, nos envolva em muita luz e muita paz. Que assim seja.